Olá, gente. Aqui é a Ana Paula, do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. O nosso coletivo é o coletivo 4 de Alfabetização em Foco e nós iremos falar sobre o livro que é Método Paulo Freire, do autor Carlos Rodrigues Brandão. Bora lá? Bora conhecer mais um pouquinho da gente? Nós cursamos a disciplina Metodologia e Fundamentos de Alfabetização. Sabe de quem? Da professora doutora Marisa Massalina. E as outras integrantes do coletivo é a Andressa Garcês, Ana Paula Linhares, que sou eu, a Dandara Suzane, a Lara Flaviane, a Natália Salles e também a Tamires Janse. Bora iniciar agora o nosso podcast? Começamos falando um pouco, né, da biografia de Brandão, que é o autor do nosso livro, o que é o Método Paulo Freire. Né? Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1940. Por volta dos 25 anos, ele se graduou em psicologia na Universidade Católica do Rio de Janeiro e também tem mestrado em antropologia e doutorado em ciências sociais. Como antropólogo, ele exerce muita influência nessa área e se interessa e atua principalmente em temas como cultura, educação popular, educação, religião, campo religioso, com ênfase, né, na área da antropologia rural. Então, como podemos ver, ele teve uma carreira universitária bem extensa e posteriormente ele se tornou ali professor livre docente em antropologia simbólica na Universidade Estadual de Campinas. E quando aposentado, ele passou por outras universidades sendo professor visitante, né? Então, é, desde seu ingresso na universidade, ele se tornou um ativista de movimentos sociais e militante da educação popular e também é um grande escritor e luta pela educação, uma educação popular que alcance mais e mais particularidades e pessoas. Partindo para as obras, né, de Carlos Brandão, em sua autobiografia, ele conta que desde menino ele gosta de escrever, né? Inclusive na escola ele era chamado a atenção por isso, ao mesmo tempo que também recebia alguns reconhecimentos por isso, né? Porém, mesmo com esse gosto pela escrita, só mais tarde ele começou a publicar esses seus escritos, os seus livros, né? E esses livros, eles são livros de pesquisa e de estudo em antropologia e também na área da educação, e ele também tem livros de literatura, entre contos e poesias. Aqui nós podemos ver alguns exemplos de suas obras. Aqui tem a representação de alguns livros dele da área da educação e também sobre Paulo Freire, que é o criador do método que a gente vai expor aqui nesse trabalho. Primeiro, o livro que é o assunto principal desse trabalho, né, que é mostrado aí que é o método Paulo Freire, tem o que é educação, o que é educação popular, a educação como cultura, história do menino que lia o mundo e Paulo Freire, tantos anos depois, que são alguns exemplos, né, de tantos livros escritos por ele, com a colaboração também de outros autores. Tem livros, esses são alguns livros voltados para a educação, mas como já foi falado, ele tem livros sobre literatura e também antropologia. Agora, partindo para a biografia de Paulo Freire, né? Ele nasceu em 1921 em Recife, Pernambuco. Foi um educador brasileiro, pedagogo, dedicou grande parte da sua vida à alfabetização das pessoas mais pobres e também à alfabetização especial, né, de adultos. É o criador do método Paulo Freire de alfabetização, mundialmente conhecido. Ele cresceu em uma família simples e experimentou do sistema educativo tradicional, né, nas suas escolas, um contato nessa educação tradicional, onde mais tarde ele chamou, né, ele nomeou de educação bancária. Paulo Freire ele acreditava em uma educação libertadora que despertasse a consciência dos alunos para relações de opressão nos ambientes de trabalho e para as injustiças sociais, né? Fazendo
criar ali uma consciência crítica sobre o seu ambiente, sobre sua realidade. Ele foi um professor e também alfabetizador. Ele morreu em 1996 de uma parada cardíaca. Ele escreveu algumas obras, como Pedagogia do Oprimido, que é do ano de 1968, que é uma das obras mais citadas e referenciadas do mundo, nas pesquisas e nos estudos, e também escreveu A Pedagogia da Autonomia. Brandão, que é o autor desse livro, ele começa trazendo um contexto, né, de como foi que ele teve a ideia de escrever esse livro. Então, ele conta de uma viagem que ele fez ao Nordeste e que na passagem do Nordeste para o Sul, ele fez o rascunho, né, do começo desse livro. E ele conta que ele participou de um curso na cidade de Mossoró sobre as ideias e o método de Paulo Freire. Nessa cidade, muita gente se reuniu para pensar esse método, os seus impactos e a história. E eles tinham a intenção de propor ideias para reinventar a educação para a atualidade. Como disse Paulo Freire, a educação para os dias de hoje, né? Ali se encontravam muitos jovens e adultos que queriam saber, né, principalmente os jovens, como faz esse método. E ali ele descreve que aquele curso ele foi pensado para recontar como se fez e praticou o método Paulo Freire. Ele acabou virando um lugar de debate sobre a questão da educação popular, onde os mais jovens eles queriam pensar e debater novas práticas, né, na educação, e os mais velhos eles queriam pensar e debater a história, o passado, né, principalmente o passado desse método. No entanto, uma coisa, né, Brandão notou de tudo isso. Ele notou que mesmo muitos que estavam ali não tendo vivido, né, nos anos 60, eles já tinham lido quase tudo que Paulo Freire escreveu, então eles conheciam Paulo Freire e conheciam as suas obras. E apesar de conhecerem as suas obras, né, pois estão ligados ali à educação, ele percebeu que poucos conheciam a sua prática e o seu método de alfabetização. E, inclusive, o fato de poucas pessoas conhecerem a prática do método de alfabetização de Paulo Freire foi o que o levou, uma das coisas, né, que o levou a escrever esse livro sobre o que é método Paulo Freire. E ele descreve então esse método como algo vivo, que se faz e refaz enquanto se usa. Ele fala de um método que educa enquanto se constrói, um método com suas consequências, que tem todo um processo e suas etapas que se repetem a cada vez. Partindo para o contexto histórico desse método, em 1960, Freire, preocupado com o grande número de adultos analfabetos na área rural dos estados nordestinos e com um grande número de excluídos, desenvolveu um método de alfabetização, que é o método que será explicado no decorrer desse trabalho. Primeiro, uma equipe de professores nordestinos no Serviço de Extensão Universitária da Universidade Federal de Pernambuco realizou uma pequena experiência em uma periferia de Recife, com 5 alfabetizandos, onde 2 saíram e 3 permaneceram. De lá, a equipe ela realizou as primeiras experiências mais amplas, como a de Angicos, né? O método Paulo Freire ele foi aplicado pela primeira vez em 1962, na cidade de Angicos, quando foram alfabetizados 300 trabalhadores da agricultura em 45 dias. Esse fato ele foi um marco na educação e houveram outras aplicações e também bons resultados. E a partir daí decidiu-se aplicar o método em todo o território nacional, só que agora com o apoio do governo federal. A partir disso, muitas formações e cursos foram realizados entre os anos de 1963 e 1964, sendo aprovado então um Plano Nacional de Alfabetização. Só que com o golpe militar de 1964, a ditadura, imediatamente foi extinguido, né, o Plano Nacional de Alfabetização
E Paulo Freire ele foi ali acusado de agitador e traidor da pátria. Ele foi levado para a prisão, ficando preso alguns dias, né, durante alguns dias, e em seguida, após ser libertado, ele foi viver na Bolívia e depois ele se exilou no Chile durante 5 anos. Por ter sido exilado, né, do país por 16 anos, ele passou por muitos países, né? E na passagem desses países, programas nacionais eles são desenvolvidos a partir das suas ideias e do seu sistema de trabalho e de um brasileiro que foi exilado, né? E ele deixou a sua marca na educação por onde ele passou, em cada país que ele foi. Olá, eu sou Natália. Eu irei falar sobre o ABC do método, que tem como primeiro subtema a exploração do universo das palavras, né? Paulo Freire, ele vem criticando o método tradicional, né, da alfabetização, né, que seria aquelas cartilhas, aqueles cartazes e os exercícios de alfabetização, né? Ele acredita que o principal método de alfabetização seria aquela troca de aluno e professor, né? Ele acredita que tanto o aluno pode aprender com o professor, como o professor pode aprender com o aluno. Ele fala que a cartilha em si é um método assim já imposto, né? Que o professor já traz pronto e impõe ali para o aluno. No próprio texto diz, é uma espécie de roupa de tamanho único, que serve para todo mundo e para ninguém. Porque ao mesmo tempo que o professor traz para o aluno não está aprendendo, porque aqui dali já é um pensamento de alguém, vamos dizer assim, né? Principalmente para os adultos, né, que estão na educação de jovens e adultos, vem de um dia de trabalho cansativo e ainda tem que escutar aquelas, vamos dizer, frases prontas, né? Então, Freire acredita que o principal método de aprendizado seria essa troca, né? Que seria construir o repertório da alfabetização, vamos dizer assim, né? Através da interação entre aluno e professor. Quando o professor está ali em contato com o aluno, ele deve, vamos dizer, reconhecer, né? O seu dia a dia, o seu método, assim, que ele participa durante o dia, né? Pode-se dizer assim, mais ou menos, que seria reconhecer o cotidiano do ambiente ali em que eles vivem, né? Seria mais ou menos ele mergulhar no universo dos alunos ali. Como eu disse antes, se envolver no cotidiano dele, perguntando sobre a vida, sobre o trabalho, como ele passa, assim, a semana, entendeu? E também prestando atenção nas palavras que eles usam durante o dia a dia, vamos dizer assim. Ele tem que prestar atenção em todas as ações do aluno em si, o professor. Ou seja, ele precisa investigar para que não haja aquela diferença, porque como eu já tinha dito, ele vai estar aprendendo ali com o aluno, está aprendendo novas culturas, vai aprender a rotina em si. Então, aquelas palavras que o aluno vai estar trazendo para dentro da sala de aula ou para o lugar onde eles estarão aprendendo, vamos dizer assim, é chamado de palavras geradoras, que caso seria o nosso próximo subtema. Então, resumindo, o universo da exploração das palavras seria basicamente que o professor deve conhecer a rotina do aluno, assim, conhecer novos assuntos, pois assim mesmo ele vai estar adquirindo conhecimento para ele mesmo. Então, como eu disse anteriormente, o nosso segundo subtema seria as palavras geradoras. Ah, Natália, o que são essas palavras geradoras? As palavras geradoras são os vocábulos que é usado naquele corpo de alunos, né, durante o dia a dia, que é através dessas palavras que o professor vai observar e vai servir de base para a pesquisa, né? Para poder ele montar um plano de aula adequado para naquele determinado grupo. Ah, Natália, mas o que seria, onde a gente pode conseguir essas palavras geradoras? Através dos relatos, através dos diálogos que o professor tem com o aluno, através dessa troca em si. Isso, quando a gente impõe a cartilha de alfabetização, aquilo para a comunidade em si, né, do grupo de alunos, as palavras vão ser, vamos dizer, vazias, entendeu? Porque não fazem parte do cotidiano deles em si. Então, fala no texto que as palavras são a menor unidade da pesquisa. Vamos dizer, o conjunto de palavras faz
a pesquisa em si. Então, Brandão afirma também que através das palavras é que o aluno vai dialogar como é a realidade social que ele existe. Vamos dizer, além de aprender, de ler através das palavras, ele vai expor também como ele vive durante seu dia. Então, para avaliar esses dois contextos, o professor precisa estar de 3 critérios, vamos dizer assim, né? Que seria a riqueza fonêmica, as dificuldades fonéticas e a densidade pragmática. A riqueza fonêmica, ele seria o grau da dificuldade que as pessoas têm para falar. Já a dificuldade fonética seria a intensidade que a palavra é falada. E a densidade pragmática seria a relação, né, sociocultural que aquele aluno tem com as palavras. Lembrando também, né, que as palavras geradoras, elas não precisam ser muito. Precisa, basicamente, ser aquelas palavras que têm sentido, como eu disse, afetivo para aquelas pessoas, né? Brandão, no texto, ele fala: nas experiências de trabalho mais simples, onde eu aprender a ler e escrever é a parte mais importante e supera a ideia de educadores e educando, viverem o fazer o diálogo, através do qual todos aprendem também. Ou seja, todo mundo aprende de uma forma ou de outra. Dando continuidade, nosso próximo subtema seria chamado de temas geradores. O que seria esse tema geradores, Natália? Esse conjunto de palavras que vem formando frases, falas das pessoas em questões diferentes é o que é chamado de tema gerador. Tudo que é falado ali na roda, vamos dizer assim, né, de exploração da pesquisa entre o aluno e o professor, é preciso ficar atento, pois ali são assuntos da vida pessoal do próprio aluno. Então, basicamente, aquelas questões são em si os temas geradores. Eles vão se aprofundar mais ali. Isso que esses temas geradores, eles foram pensados para Paulo Freire, eles são pensados para ser utilizados na fase pós-alfabetização. No caso, seria aquela fase onde eles aprendem, logo depois de eles aprenderem a ler e escrever. Então, esses temas geradores, eles são coletados de diversas formas, através da conversação, da escrita, das entrevistas, vamos dizer assim. Então, existem diversos temas em uma conversação só. Por isso que a gente fala que o vocabulário e o temático, eles estão relacionados entre si. Porque quando ele sai da fase de pós-alfabetização, que seria o vocabulário, onde ele está aprendendo as palavras, entra o temático, que seria, como eu disse antes, né, a formação em si das palavras em si, das frases, dos textos em si. Bom, dando continuidade, Brandão ele vai citar sobre o trabalho com a fala no livro e ele vai trazer um elemento que é o círculo de cultura. E o que seria esse círculo de cultura? Qual é o objetivo do círculo de cultura? Para que ele serve? O círculo de cultura é justamente a ideia, né, que substitui a turma de alunos, ou seja, a sala de aula. Então, como está mostrando na imagem, aqui é um exemplo de círculo de cultura, tá? Onde tem os educandos que eles estão em volta uns dos outros, conversando, dialogando e debatendo, tá bem? E no círculo de cultura, o que vai ser desenvolvido é justamente um trabalho de oralidade, que é onde tem essa turma de alunos, né? Essa turma de educandos, que eles estão debatendo sobre determinados assuntos. Mas quais são esses assuntos que eles estão debatendo, que eles estão conversando? É justamente situações existenciais, ou seja, vivências culturais deles mesmos, sabe? Situações cotidianas. Então, não são assuntos distantes que eles não conhecem, mas são assuntos de situações que eles já conhecem, que fazem parte da vida deles mesmos, tá bem? E aí, o professor, no caso, ele tem o objetivo justamente de orientar os educandos, né, cujo objetivo, né, deve ser a participação de todos esses educandos em todos os momentos. Então, essa participação
dos educandos deve ser em todos os momentos que está ocorrendo ali o diálogo. Porque justamente vai acontecer o quê? Vai acontecer o saber fazer coletivo, vai acontecer a construção das próprias formas de pensamento deles. E é justamente isso que é a chave para que os educandos eles construam a forma de aprendizagem dele de uma maneira coletiva e não de uma maneira isolada. Porque isso é muito mais do que o aprendizado individual, né, de saber ler e escrever. Então, o que o círculo de cultura produz, ele representa, são modos coletivos de pensar, de dialogar, de contribuir um com o outro, de aprender um com o outro, tá? Então, é de uma maneira coletiva. E aí todos vão aprender juntos, de fase em fase e de palavra em palavra. E é justamente essa visão de Freire. Paulo Freire vai falar que as pessoas, elas não precisavam apenas aprender a ler e a escrever, mas elas precisavam aprender a pensar, a refletir e a debater. E aí, esse é o método de Paulo Freire, é essa a visão de Paulo Freire, né? Então, não é apenas esse método, ele não foi apenas feito, né, na intenção só de educar, sabe, mas de preparar o cidadão para a vida. Então é dessa forma que o método vai abordar, que é justamente o método de Paulo Freire, que Brandão vai comentar no livro. Outro elemento que Brandão cita no livro é o Reler o Mundo, as fichas de cultura. E aí, o que são essas fichas de cultura, né? Porque é justamente elas que vão ser usadas, né, para os educandos, para os alunos, com uma forma de conhecer o mundo, né? De ver, de enxergar o mundo. Por isso que se diz reler o mundo. E aí vai ser com as fichas de cultura. E o que seria essas fichas de cultura? Seriam os desenhos, as imagens e as gravuras, né, que o professor vai apresentar para os alunos, para os educandos. E elas permitem que esses alunos eles possam compreender essas imagens além da palavra, fazendo com que o aluno reflita, né, através dessas próprias imagens, como elas fazem parte da sua vida, do seu cotidiano, como eu disse anteriormente. O círculo de cultura, né, eles vão estar conversando ali sobre dialogando, né, debatendo sobre situações do próprio cotidiano, sabe? Sobre as vivências de cultura dele. Então, nessas imagens vai representar a vida dos alunos, o que eles vivem, tá? No cotidiano. E aí é justamente para que eles possam olhar essas imagens e ver como elas participam, né, da sua vida, fazem parte, na verdade, da sua vida. E aí tem essa imagem aqui de exemplo que o professor pode mostrar, apresentar para os alunos, né? E dentro dela tem vários elementos, né? Vamos dizer que aqui seja dentro de esse cenário esteja ocorrendo aqui dentro do campo, né? Porque tem um poço, tem um casal, tem ali a natureza, tem os animais e tem a casa deles, né? E aí o professor vai levantar as perguntas, né, para os alunos para poder fazer o debate, né? O que vocês estão vendo nessa imagem? O que essa imagem representa para vocês? Quais são os elementos dessa imagem? O que essa imagem quer dizer para vocês? Com o que essa imagem parece? E aí, esse desenho aqui, né, como exemplo, ele foi usado lá nos primeiros círculos de cultura do Nordeste, porque aconteceu os círculos de cultura aqui mesmo no Nordeste, lá atrás. E aí, ela foi usada como exemplo. E Paulo Freire, ele escreveu sobre essa imagem e ele diz o seguinte: o homem no mundo e com o mundo, a natureza e cultura, através do debate dessa situação em que se discute o homem como ser de relações, se chega à distinção entre dois mundos, o da natureza e o da cultura. Percebe-se a posição normal do homem como um ser no mundo e com o mundo. Ou seja, ele falou relacionado da posição do homem, né,
no mundo e também da questão da cultura, tá? Então, foi o que Paulo Freire disse sobre a imagem. E aí, outra questão também que pode ser debatida é sobre a questão do poço. Tem um poço de água na imagem, né? É um elemento, esse elemento, no caso, é o poço. E aí, o professor pode levantar as seguintes perguntas para os alunos, né? Quem fez o poço? É, por que que ele fez o poço? No caso, se foi o homem que fez, por que que ele fez? Como foi que ele fez? Quando foi que ele fez? Por que que ele vai levantar essas perguntas? É justamente porque dentro dessa imagem vai estar emergindo dois conceitos básicos, né? O de necessidade e o de trabalho. Ou seja, o homem ele fez o poço, né? Porque ele teve necessidade de água, porque ele precisa da água, né? Para beber, para dar para os animais, para aguar as plantas e várias questões. E também porque ele vai usar essa água como um trabalho, para o trabalho dele no campo, tá? Então, esse o objeto, né, sobre sobre a imagem, sobre a questão da imagem mesmo, tá? Então, o homem fez também, né, além do poço, ele fez a casa, ele fez os seus instrumentos de trabalhos, né, que no caso ele vai usar ali onde no cenário que ele está inserido. Bom, o que está ocorrendo na imagem aqui é justamente o círculo de cultura na prática que está funcionando, né? Onde há o diálogo e o debate, né, sobre a cultura como aquisição sistemática de conhecimento. E aqui tem, né, essa relação recíproca do debate entre o educador e os educandos, onde ele apresenta, mostra uma ficha de cultura, né? E assim conversa com os educandos e eles começam a dialogar. E há esse aprendizado, né? Porque ambos trocam experiências, né? Então, isso é educação, ou seja, educação para Paulo Freire é a troca de experiência, a troca de saberes, valores, né, de uma forma coletiva, né? E aqui é fundamental que o professor ele preserve isso, né? Preserve o espírito de diálogo e da participação dos educandos, porque ela vai ser essencial. E aí, no caso, lembrando, o professor aqui, ele orienta, colabora e ele é o mediador, mas ele jamais é o controlador, porque ele também vai aprender com os educandos, com as vivências culturais dele, tá bem? Assim como os educandos aprendem com o professor sobre suas experiências, o professor vai aprender com os educandos, tá? Então, é uma forma de aprendizado recíproca, no caso. E aí, aqui é importante que os educandos, eles não apenas participem, né, como uma espécie, exemplo de tipo de coro, né, que eles vão pegar e repetir tudo que o professor falar, tudo que o professor dizer, eles vão pegar e vão ficar repetindo como se fosse um coro, sabe? Mas eles não, o objetivo, na verdade, não é esse, né? Então é preciso que haja, né, o que Paulo Freire chamou de participação criadora, ou seja, o professor ele deve criar situações em que o educando ele tenha justamente o trabalho de pensar, de refletir coletivamente. E aí o educando ele deve sentir, né, que esse trabalho que está sendo feito com cada um, ou seja, o trabalho de pensar, o trabalho de refletir coletivamente, ele deve sentir, né, que esse trabalho que está sendo desenvolvido é um trabalho de problematização
de uma realidade que envolve ele mesmo e todos os outros educandos. E aí é justamente essa ideia, tá? No caso do professor pegar e trazer, apresentar a ficha de cultura para os educandos, né? E aí ele vai, né, levantar as seguintes perguntas, né? O que a imagem sugere? Por que que a imagem é assim? Por que que ela não é de outra maneira? Como é que ela poderia ser? Ou seja, qual é o sentido dessa imagem? Todas as vezes que o professor for apresentar uma imagem, uma gravura, um desenho ou uma ficha de cultura, ele deve ter as perguntas como base para poder fazer iniciar o debate. E aí eles vão trocar experiências, tá? E quando essas trocas de experiências surgirem a partir dessas imagens, a partir desses debates, vai surgir as palavras articuladoras, vão surgir as palavras, né? De forma de pensamento crítico, ou seja, palavras como homem, mundo, trabalho, natureza, diálogo, educação, cultura. No caso, essas palavras são só exemplos, tá? Podem surgir essas palavras de acordo com essas fichas de cultura que foram mostradas anteriormente. E aí essas palavras são relacionadas às fichas de cultura. E aí é a partir dessas palavras, né, que o professor ele deve provocar nos alunos um pensar coletivo, tá? Após essa representação das imagens, das fichas de cultura e após o debate. E agora a gente vai conversar sobre um outro elemento importante que Brandão cita no texto, que é o reler a fala das palavras geradoras, tá? E essas palavras geradoras, cada uma delas possui o seu desenho. E é com ele, né, nele que vai aparecer no círculo de cultura que vai ser apresentado. Então, lá atrás, a gente viu sobre aquelas fichas de cultura, né, que eram apresentadas para os educandos, somente as fichas, somente as imagens, e agora a gente vai apresentar as palavras dessas fichas, né? E aí, depois do professor completar toda aquela sequência, né, da apresentação, das fichas de cultura, do debate que ocorreu ali dentro do círculo, junto com os alunos, né, o professor ele já pode trazer um exemplo de uma primeira palavra geradora, tá, para apresentar para os alunos. E aí, do mesmo jeito que ele apresentou as fichas de cultura para os alunos, da mesma forma, ele vai apresentar as palavras geradoras para os alunos. De que forma? De uma forma natural, tá? Ou seja, um debate a respeito do que os alunos estão vendo, segundo a concepção deles, segundo o que eles vê a partir dessas palavras geradoras, tá? Então, é na concepção dos educandos, tá bem? Porque lá atrás, nas fichas de cultura, o que foi apresentado para a turma de aluno, né, para eles, aquela ficha, o que representa aquela ficha para ele, para o educando. Então, da mesma forma, essa palavra geradora, o que ela representa para o educando, como ele vê essa palavra, tá? E aí, nas primeiras experiências no Nordeste, para que o próprio professor, né, ele tivesse um roteiro que ajudasse ele a encaminhar os trabalhos de cada palavra, ele surgiu, na verdade, uma ideia de elaborar uma espécie de plano de palavra para cada uma. Exemplo, o professor apresentava uma palavra geradora, salário. E aí ele
traz essa palavra para os alunos e ele vai discutir com os alunos sobre essa palavra. E aí pode ser discutido os seguintes temas relacionados a essa palavra geradora: a valorização do trabalho e a recompensa, qual a finalidade do salário, o horário do trabalho segundo a lei, férias, 13º, discutir sobre o valor e a recompensa do trabalho, despertar nos alunos o interesse de conhecer as leis de trabalho, né? Discutir o porquê da situação, tá? Como é a situação do salário dos camponeses, o que é o salário, como deve ser o salário. Então, basicamente, são esses temas que podem ser discutidos a partir dessa palavra geradora que o professor trouxe como exemplo, tá? Aqui o exemplo foi salário, mas pode ser uma outra palavra também ser usada como exemplo. Não é obrigatoriamente essa. E na prática do debate que já aconteceu com os educandos, o professor ele pode reduzir as perguntas, né? Ele pode deixar somente algumas perguntas e aí ele necessita que a troca de ideias entre os educandos seja livre, tá? E aí, nesse momento que ele traz a palavra e eles vão discutir, ele pode deixar esse momento livre para que os educandos possam conversar sobre essa palavra geradora, que eles possam discutir, que eles possam refletir, tá? Esse é o momento deles. E no texto vai ser citado sobre a primeira palavra na versão justamente do método que a gente está conversando. E aí ela foi desenvolvida, né, pelos educadores do movimento de educação de base em Goiás, que foi justamente no ano de 1964. E qual foi essa primeira palavra, né? A primeira palavra é a Benedito, que está na imagem que vocês estão vendo, tá? Então, essa é a primeira palavra, Benedito, e aí tem o moço, né? O rosto do Benedito aí, e lá embaixo tem o nome dele, Benedito, tá bem? E quando o professor mostrar essa imagem, né? A imagem, no caso, é a ficha de cultura, e o Benedito, o nome Benedito, é a palavra geradora. Então, quando o professor apresentar, na verdade, a imagem com a palavra, o professor ele vai começar a discussão sobre essa palavra geradora. E aí ele vai chamar atenção. Preste atenção. Para quê? Ele vai chamar a atenção dos educandos para a escrita. Ou seja, antes era somente apresentadas as fichas de cultura, as imagens, desenhos, gravuras. Agora vai ser apresentado as palavras, a escrita, porque é justamente isso que vai ser trabalhado. A escrita, né? A palavra. E ele vai apontar, né, o dedo pelo traçado das letras que compõem o nome Benedito. Então ele vai ler e vai fazer um movimento com os dedos e falando, né? E aí o professor ele vai perguntar para os alunos, para os educandos. Vocês estão vendo? Olha, aqui é uma imagem, né? Uma ficha de cultura representando um moço. E qual é o nome dele? Vocês estão vendo aqui embaixo? Olha, começa com B, vai apontando e vai comentando. Ó, aqui é Benedito. E aí o professor ele vai lendo devagar, vai mostrando e vai pedindo. Nesse momento aqui ele vai pedir, né? Ele pode pedir, no caso, para os alunos repetirem a palavra Benedita, repetirem o nome Benedito, tá? E aí, depois de os alunos terem repetido a palavra Benedito, o nome Benedito, depois dessa leitura que eles fizeram todos juntos, que eles aprenderam, né, que tiveram essa discussão, esse momento,
O professor, sabe o que ele vai fazer? Ele vai puxar o cartaz da imagem, ou seja, a imagem vai sumir, tá? A imagem não vai ser mais trabalhada aqui, vai ser trabalhada somente a palavra. Então, ele vai deixar somente a palavra ali e vai tirar a imagem, né? A imagem do Benedito e deixar só o nome do Benedito. Ou seja, o que antes era a imagem com a palavra, agora fica só a palavra, né? Porque o professor, ele vai pegar essa palavra Benedito e ele vai desdobrar, ou seja, ele vai embaralhar, ele vai bagunçar, ele vai repartir. E aí, como vocês podem ver, tem uma imagenzinha aqui e tem o nome Benedito dividido, né? Be, traço, né, traço, de e traço, tó. E aí depois tem a família do Bé, tem a família do Né, a família do Di e a família do Tu, né? Então ela tá totalmente repartida em divisão. E aí o professor, ele vai trazer isso para os alunos, apresentar isso para os alunos e dizer, né? Gente, assim como uma casa, né, tem suas partes, né? Tem a sala, tem a cozinha, tem um banheiro, a mesma forma é a palavra, ela tem vários pedaços, ela tem várias divisões. E essa divisão aqui pode ser essa ilustração, nessa, no caso, esse exemplo aqui pode ser apresentado. E o professor, ele vai lendo, né? Ele vai acompanhando com as mãos em cada letra, em cada sílaba, em cada fonema e vai falando sobre elas, vai pronunciando sobre elas, vai ouvindo os alunos pronunciarem, tá? E depois ele vai mostrar o todo, ou seja, a palavra o todo. E vai dizer, né, que cada pedaço do nome Benedito, ele tem a sua família, como está escrito aqui. O Bé de Benedito, o Né, o Di e o Tu, que eu falei anteriormente. E aí depois ele vai apresentar a família completa do Bé, ou seja, Bé, Bi, Ba, Bo, Bu. A família completa do Né, Né, Ni, Na, No, Nu, e assim por diante. Ele vai repetindo isso várias e várias vezes e vai falando, né, sobre as famílias, sobre as repartições e explicando. E aí, assim, todos eles veem, eles aprendem, eles leem, eles repetem com o professor, tá? E o professor também aqui, um outro ponto importante, ele pode chamar atenção sobre as vogais e dizer, né, que as vogais, elas são a parte, né, que muda em cada família. Exemplo, no Bé, tem um Bé, Bi, Ba, Bo, Bu. Aí vai falando, né, o E, o I, o A, o O e o U. Então, essa representação das vogais. E aí ele vai escrevendo no quadro, vai apresentando isso de uma forma que os alunos possam compreender, tá? Então, é importante também falar sobre as vogais, sobre a família das vogais, porque, de fato, né, são elas que vai mudar em cada família. Ele precisa mostrar essa diferença, sabe? Porque o bé é diferente do bi, porque tem a vogal, né, certo? E essa é uma citação, é um exemplo, na verdade. Essas experiências que aconteceram no Nordeste, que aconteceram lá em Goiás, os educandos, eles recebiam uma folha, tá? E eles poderiam levar essas folhas, né, para casa, e para cada palavra eles recebiam uma ficha, e justamente eles iam montar o seu próprio material de estudo pessoal. E aí, nessa folha, eles iam colocar a palavra ou o desenho e também as suas anotações. E aqui na imagem como exemplo, é justamente uma ficha pessoal, ou seja, uma ficha de um aluno que ele fez sobre uma determinada palavra geradora. E qual é essa palavra geradora? É trabalho. Então, ele pegou a palavra trabalho, ele fez o desenho e depois fez suas anotações. E aí,
tá representando, tá? Uma relacionada com a outra. Ele pegou a palavra trabalho e ele dividiu, né? E separando as famílias que tem as vogais. Então ele pegou, né, a família do tra, tre, tri, tro, tru. Aí depois a família do ba e depois a família do ló. E aí foi dividindo. E mais embaixo, ele pegou, trouxe palavras relacionadas ao contexto do trabalho, ao contexto da ficha de cultura e essas palavras que são parecidas, né? Então ele trouxe aqui tropa, trouxe colheita. Ele fez a sua anotação, né? Ele escreveu dessa forma. Então aqui é um exemplo bem legal, porque além da palavra geradora, tem o desenho, tem a divisão das famílias, tem outras palavras também, como exemplo, né? Que ele citou, que ele colocou. E aí, esse trabalho, né, de escrever para alguns adultos é muito difícil ainda para alguns adultos. Por isso que teve casos, né, que foram desenvolvidos justamente exercícios de coordenação motora, para que ele tivesse ali um auxílio, uma ajuda, porque alguns ainda não conseguiam de fato escrever, tá? Então tinha esse trabalho com eles, né? E eles mesmos, os que no caso já conseguiam escrever, eles mesmos já iam montando as suas palavras, né? Já iam fazendo conforme aquilo que eles tinham aprendido e já ia colocando ali na prática, já ia fazendo a sua própria anotação, tá? O professor, ele também pode pegar e fazer algo, uma dinâmica com eles, no caso, que dessas palavras que eles escreveram, né, nas suas folhas, trazer isso para a turma, compartilhar isso com a turma, né? Cada um compartilhar a palavra a palavra geradora, no caso que eles colocaram, a divisão, da forma que eles dividiram as outras palavras que eles citaram como exemplo. Então, o professor pode fazer esse exercício de cada educando compartilhar a sua própria produção, da forma que eles aprenderam, da forma que eles entenderam. Isso é muito bom, deles compartilharem entre si. E aí, o que que acontece? Aqui a gente vê que a palavra trabalho é uma palavra simples, é uma palavra que não é uma palavra que é desconhecida, mas que tá no vocabulário deles, tá? Que se faz presente ali na vida deles. Não é uma palavra, sabe, que é distante, não, mas é uma palavra muito conhecida. Então, o que é importante aqui, na questão de trabalhar a escrita, na hora de trabalhar as palavras geradoras? É deles pegarem, né? Primeiro, aprenderem sobre as palavras mais simples, as palavras fáceis. Ou seja, as palavras mais difíceis, elas podem ser apresentadas mais tarde. O professor deve pegar somente as palavras mais simples, né? Ou seja, primeiro veio a palavra Benedito, né? Aí depois pode vir a palavra mato, fogo, sapato, casa. São palavras simples. E aí eles conseguem compreender, né? Sem dificuldade. Sem dificuldade. Só que aí depois vai vir as palavras difíceis, no exemplo de a questão da escrita que eu falo, das letras. Por exemplo, as palavras difíceis: enxada, chuva, roçado, é, bezerro, são palavras que vão vir com as letras X, CH, C cedilha, talvez eles ainda não conheçam C cedilha, o CH, o Z, mostrar, né, bezerro, não vai ser com S, vai ser com Z. Aí no caso, chuva, não é com X, é com CH. Inchada é com X, né? Roçado
tem um C cedilha. Então, esses pequenos detalhes são, no caso aqui, são palavras simples, né, que eles conhecem, certo? Mas na forma escrita é um pouco mais complicada porque tem essas letras diferentes, né? Tem as letras, no caso, o C cedilha, o CH, o X, o Z. Tem palavras que vai ser com dois S, né? Tem palavras que eles podem confundir CH com X. Então, são esses pequenos detalhes, né? Então, no caso, primeiro, vem as palavras simples que eles conheçam e que eles compreendem a escrita, a forma escrita é simples e também que eles conheçam essa palavra. E aí depois vem as palavras simples, mas com a escrita mais difícil, tá bem? Então, isso é muito importante, tá? Porque essas dificuldades, elas precisam ser discutidas, tá? Então, elas precisam ser apresentadas, as dificuldades dos educandos. Elas não podem ser negligenciadas. Então, é primeiro trabalhar as palavras simples, com a escrita simples, e depois avançar, né? É tipo, subir, é como se fosse subindo degrau em degrau. Uma etapa de cada vez. Porque não adianta pegar e trazer logo o professor, apresentar logo palavras que compõem a escrita muito complicada. Eles não vão compreender. Primeiro precisa começar do básico, do simples, e aí depois vai avançando. Depois da etapa das palavras geradoras, né, a forma em que essas palavras foram trabalhadas, né, a forma em que a escrita foi trabalhada, a forma que os alunos, os educandos produziram suas palavras, como eles fizeram, como eles dividiram, como eles fizeram a separação das famílias. Depois de tudo isso, o professor ele vai incentivar os educandos a fazerem as suas próprias é, produções, ou seja, escritos, né? E aí, o que que acontece? Antes eram palavras curtas, né? Agora já vai ser um textinho, pode ser um bilhete aos companheiros, pode ser pequenas redações, ou seja, pequenos textos, notícias de fato do lugar que está ocorrendo ali no contexto em que ele está inserido, um jornal do grupo e etc. Então, no caso, eles vão já nessa etapa a ser incentivado a justamente a fazer textos, né, pequenos textos, poemas, a partir dessa palavra geradora. Então, aqui na imagem, como exemplo, tem o trabalho, né, a palavra geradora, e aí aqui tem um pequeno texto que vai falar. Benedito vende sua produção na feira. A produção é resultado de um ano de trabalho, o trabalho do Benedito e de toda a sua família. Então, veja que aqui o educando ele conseguiu, né, produzir um pequeno texto a partir dessa palavra geradora. E é justamente esse o objetivo da última etapa, que depois de todas as etapas que ele passou, que ele aprendeu, ele vai agora fazer a sua própria produção, tá? A partir do que ele aprendeu. E esse, no caso, por fim, se encerra a temática, né, o trabalho com a fala. E agora a gente vai dar prosseguimento para uma outra temática do livro, tá bem? Obrigada. Olá a todos! Dando continuidade ao nosso podcast, o tópico agora que vamos abordar é ajustar, inovar, criar. O que o autor está querendo dizer sobre esse tópico? Esse tópico ele vem contando como o método de Paulo Freire foi executado em vários lugares, entendeu? Vai contando todas as experiências com o método dele, como é que fazia, com quem era esse público-alvo que aprendeu a ler e escrever pelo método dele. Então, logo no início, tem uma frase que chamou muita atenção. Ele vem dizendo que
O método é assim e deve ser seguido assim. Isso quer dizer o quê? Ele vem fazer uma crítica dizendo que o método de Paulo Freire, ele não é rígido, ele não tem uma receita, não é algo que você pegue, siga todas as instruções e aquilo ali vai dar um resultado. E tem que dar aquele determinado resultado. Não pode ser diferente, tem que ser igual como manda a receita. Como ele mesmo diz, é como se eu fosse fazer um bolo. Eu preciso seguir toda aquela etapa para no final eu ter um resultado de um bolo fofinho, cheiroso e muito gostoso. Dando mais ênfase agora a essas experiências com o método, vamos falar agora de uma das primeiras, das experiências pioneiras que aconteceu. Primeiramente, aconteceu aqui no nosso Nordeste, principalmente em Recife, lá em Angicos, que todos nós já conhecemos, as 40 horas de Angicos, que foi o tempo em que aquela turma lá na cidade, no interior de Pernambuco, aprendeu a ler e escrever. Foi a quantidade de tempo que levou para essas pessoas aprenderem. E também lá em Mossoró, João Pessoa, no Rio de Janeiro, em São Paulo, aconteceu em vários locais e cada um deles as experiências foram basicamente resumidas de acordo com o autor. E ele vem mostrando, é algo que a gente percebe que cada lugar, a experiência do método saiu de um jeitinho peculiar, diferente, com suas características e especificidades que aconteceram lá. E isso a gente prova mais uma vez como o método de Paulo Freire não é algo que você tem que ser rigidamente seguido. Então, o que a gente pode afirmar dessas experiências pioneiras no Nordeste e no Rio de Janeiro? Que elas foram, principalmente no Rio de Janeiro, acontecendo devido ao movimento de cultura popular. E os debates dentro desse movimento, eles eram em torno das fichas de cultura e das situações sociais. Ou seja, eles traziam a realidade de vida daquelas pessoas que estavam ali para aprender, para usar, a partir dessa vida, dessa experiência, algo que eles puderam trazer para aquela roda de conversa. E sendo assim, aprender a ler, a escrever, a interpretar, tudo que a alfabetização vem dizer que é. O autor também nos conta uma experiência que aconteceu no interior de Goiás, principalmente no local Jussara, que ficava bem próximo ao rio Araguaia. O estudo do ler e escrever foi um do método que usou-se lá, e também a pesquisa participante. E aonde é que essas pesquisas e esse estudo aconteceu? Nas comunidades daquela cidade, dos lavradores militantes e da pastoral da igreja. Ou seja, pessoas que já tinham alguma coisa envolvendo outras pessoas, que já estavam ali naquele meio. Seja para trocar experiência, seja para ir à igreja e etc. Algo que chama atenção lá no interior do Goiás é que não foi pensado usar a ficha de cultura, como diz o método, porque as pessoas já estavam acostumadas a se reunir, como eu falei anteriormente. E os conceitos fundamentais usados nesse momento emergiam das discussões do dia a dia, como já foi citado também. E também não tinha um roteiro pronto para cada palavra geradora e a partir dela o ensino começar a ser feito. E principalmente também, como lá no Goiás, eles gostavam muito de estar em conjunto e cantavam as modas de viola. Então, de acordo com as músicas, eles iam utilizando dos versos, as estrofes, para aprender, para usar como palavra geradora, para acontecer uma discussão, para o aprendizado fluir. Algo que também é relatado e é muito importante foi o projeto de alfabetização dos funcionários de uma universidade. Que universidade foi essa? A Universidade Federal de São Carlos. Lá, 40 funcionários não eram alfabetizados, não sabiam ler e escrever. Às vezes sabia mal escrever seu nome. E
essa equipe de pesquisadores que estava lá nessa universidade, diante de um seminário que estava acontecendo lá, e eles perceberam isso, desses funcionários, esse grupo, ele se organizou e se preparou durante 3 meses para criar o projeto de alfabetização dos funcionários da UFSC, que é a Universidade Federal de São Carlos, lá em São Paulo. Lá, esse projeto, ele não foi pensado em momento algum como uma atividade que vinha daquele aprendizado que esses pesquisadores estavam lá. Não era algo que foi obrigação, foi algo que surgiu devido a essa necessidade de tentar letrar esses funcionários que lá trabalhavam. Ou seja, aquilo ali se tornou, na verdade, uma reflexão coletiva sobre a vida dessas pessoas, o porquê eles não foram alfabetizados, se foi falta de oportunidade, falta de interesse. E esse projeto, ele foi fundamental nessa universidade, principalmente por quê? Porque usaram o método de Paulo Freire. E decorrendo desse projeto de alfabetização, se originou três experiências muito interessantes dentro desse projeto. Então, devido a esse projeto lá, né, na UFSC, se originou 2 livros. O livro de leitura 1, que foi construído a partir dos escritos dos alunos dessas primeiras turmas do projeto, entendeu? Dentro do próprio processo de aprender a ler e escrever. O livro 2, o livro de leitura 2, ele aproveitou o material dos alunos que tinham maior rendimento sobre 5 temas de discussão escolhidos lá, na hora. Ele serviu como um documento básico dos trabalhos de pós-alfabetização desses funcionários. E depois disso, eles fizeram também um jornal dos trabalhadores, que foi feito sob a iniciativa desses próprios educandos dos grupos do projeto. E foi com a ajuda desses educadores, eles fizeram esse jornal muito interessante nesta universidade. Então, o que a gente pode concluir é que nessas experiências que foram faladas, o método de Paulo Freire esteve presente em todas elas e de formas diferentes. Tudo aconteceu de uma forma genuína e orgânica dentro desses espaços. E isso nos faz ressaltar ainda mais que o método de Paulo Freire, ele não é uma receita. Ele pode gerar várias discussões e abrir portas para várias situações diferentes no decorrer do processo de aprendizagem. No último capítulo da sua obra, Carlos Brandão intitula com 2 questionamentos: contra o que e em nome do que. Ele começa falando que o método Paulo Freire é um método simples, mas que as pessoas o complicam. Paulo Freire não tinha uma teoria específica. A maior base que ele possui para que as pessoas proporcionem uma educação qualitativa é a prática do afeto. O autor também aborda sobre a importância do diálogo para se aperfeiçoar a educação. No livro, ele diz que o diálogo é o sentimento do amor se tornando ação. E, de fato, é impossível se pensar numa educação sem diálogo. Ele frisa sobre a importância do trabalho também. O trabalho é aquilo que dignifica o homem. É através do trabalho que o ser humano é capaz de criar sua cultura e transformar o mundo. O autor também critica a educação bancária, que enfatiza cada vez mais a desigualdade social. Dentro de todos esses enfoques, surge a conscientização em Paulo Freire. Ele apresenta os problemas, os critica e nos permite analisar, dialogar e mudar o que tem de errado. É a necessidade de transformação do trabalho e de forma coletiva para então termos uma educação qualitativa e igual. Meu nome é Andressa, eu vou falar sobre do método ao sistema, do sistema ao sonho, que tem como subtema o sistema, o instrumento de produção de uma nova consciência e o instrumento a serviço dos movimentos populares. Vou começar a falar sobre o sistema.
É um método de alfabetização de adultos do professor Paulo Freire, não representa mais do que uma fase inicial de um longo processo dentro de um sistema de educação. Este sistema foi elaborado levando em conta as seguintes etapas: o método de alfabetização de adultos como processo acelerador da aprendizagem da leitura e da escrita a nível elementar, com a introdução da técnica de trabalho em grupo, proporciona-se em alto grau de atividade por parte de cada membro do grupo, assim como uma ênfase básica do processo de conscientização dos adultos participantes. O método foi elaborado e testado por uma equipe do SEIC da Universidade Federal de Pernambuco e depois programado para aplicação em nível estadual e nacional. Segunda etapa foi o processo sistematizado de educação correspondente ao nível primário, com o qual se obtém a funcionalidade na leitura e na escrita. O nível mais profundo do que respeita à conscientização e à ampliação do campo de estudo com a introdução de outros elementos necessários à educação de adultos. E a última etapa é a mais avançada de educação, que deve ser oferecida a todo o povo. Uma abertura a todos os canais de comunicações possíveis às suas circunstâncias, ao acesso à cultura em todos os níveis e nas suas três dimensões básicas: emergências, extensão e criação. Formação de um político ativo, participante e crítico. Criação de uma cultura popular e não popularizada, onde o povo ocupe os polos de criador e consumidor. Esta última etapa estava em fase de investigação quanto à equipe do SEIC. Teve que suspender os seus trabalhos. Já o instrumento de uma nova consciência, trabalhando na África, Paulo Freire e seus companheiros do Instituto de Ação Cultural tiveram a oportunidade de participarem como educadores de um processo de reconstrução de ex-colônias liberadas através da luta de seu povo. Aí a própria ideia de uma educação popular que existe por oposição a uma suposta educação dominante ou uma educação de elite. É substituída pela ideia de educação nacional, porque agora de fato o povo é a nação e controlada a educação que o Estado cria. E os instrumentos a serviço dos pavimentos populares é um outro método de alfabetização de Paulo Freire, que sempre foi empregado dentro de programas ativos de educação de adultos e educação de base popular. Os educadores iam às comunidades populares do campo e da cidade em busca de condições de implantação de ciclos de cultura. Algumas vezes, mesmo nível comunitário, os trabalhadores de alfabetização eram parte de um programa mais amplo de desenvolvimento comunitário ou de mobilização popular. Outras vezes podiam ser até mesmo um compromisso isolado de um educador, como algumas vezes pessoas de uma comunidade com ele tinham uma relação político, profissional ou afetiva. E aí, gente, vocês gostaram? Nós do Coletivo 4, Alfabetização em Foco, agradecemos pela atenção de vocês e também por ter chegado até o final desse podcast. Foi um prazer compartilhar cada aprendizado e conhecimento com vocês, tá? Então, um abraço do Coletivo 4.